Obrigado, Juliano, pela apresentação. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande eu poder estar aqui e apresentar uma parte do meu trabalho de doutorado a respeito dos estoques de carbono em sistema plantio direto de hortaliças do estado de Santa Catarina. Bom, um breve histórico do SPDH. Os primeiros contatos com o sistema plantio direto em hortaliças ele se deu lá na década de 80, a partir do primeiro contato então, com o cultivo mínimo com a cultura da cebola. E passando então para a década seguinte, iniciaram-se então as primeiras áreas experimentais da EPAGRE e os primeiros resultados de pesquisa para a cultura do tomate. Alguns anos depois, então, no ano de 2003, surgiu também as pesquisas com a cebola, que é a principal hortaliça do estado de Santa Catarina. E no ano seguinte, então, uma migração das áreas de pesquisa da EPAGRE para diversas áreas do estado de Santa Catarina, com a pesquisa de diversas culturas, mandioquinha salsa, melancia, cabotiá, enfim, uma série de espécies. E essa busca aqui, essa sequência cronológica aqui de estudos e resultados, ela se deu por uma necessidade de fazer uma transição da agricultura que era realizada na época, uma agricultura mais convencional, e a busca por uma transição, então, para uma agricultura mais conservacionista. Isso se deu por dois motivos principais, que apontados pelos produtores, técnicos e todos os agentes envolvidos nesse processo, que foi a intensa mobilização do solo e a ausência de cobertura vegetal, provocaram um processo acelerado então, de perda de qualidade do solo e, muito mais do que a qualidade do solo, a perda de solo pelo processo erosivo, pela erosão hídrica e, logicamente, esse processo em terrenos com relevo acidentado, esse problema acaba se agravando. Aqui eu trago algumas imagens, então, isso aqui no município de Anitápolis, a gente consegue ver, então, que a grande parte das áreas de produção de hortaliças de Santa Catarina são nessas áreas bastante acidentadas, e isso potencializa muito a questão, principalmente, da erosão hídrica, E é claro que, como consequências, então, nós tivemos as consequências ambientais, que além da contaminação dos recursos naturais observados na época, nós tivemos também, como eu falei, a perda de solo pelo processo erosivo. Nós tivemos consequências agronômicas, principalmente pela perda de produtividade, mas também a perda de qualidade dessa produção. Nós tivemos, logicamente, problemas econômicos, porque a partir do princípio que nós temos perda de produtividade e qualidade, nós vamos também ter perdas econômicas, além do alto custo da produção. E outro problema que os agricultores enfrentavam na época era o baixo preço de venda. Ainda como uma outra consequência, nós também temos alguns problemas sociais apontados na época, em função dos financiamentos, do endividamento e, em último caso, como relatado pelos técnicos da EPAGRE, até abandono de terras. Bom, então, como que, a partir desse contexto, como então que começou a se pensar numa transição de um modelo de uma agricultura uma agricultura convencional para uma agricultura mais conservacionista? Fazendo, inicialmente, ao básico, eliminando o revolvimento do solo, cobrindo o solo, aplicando então a rotação e a intensificação de culturas nessas áreas e, com isso, acumular matéria orgânica. Logicamente, quando eu digo que é o básico, isso não significa que seja fácil. Mas se nós vamos pensar então numa agricultura com uma elevada produção, uma elevada qualidade de produção, com preservação ambiental e com retorno econômico, então, sim, nós precisamos fazer isso é o básico. E é claro que, quando nós fazemos esse básico, nós podemos ter uma série de benefícios, como a redução da perda de solo por erosão, logicamente com um solo coberto. Nós também vamos ter uma redução da perda de nutrientes e manutenção dessa água por mais tempo no sistema. Nós temos também a tendência de manutenção e até melhoria da condição de fertilidade desses sistemas
e com isso também nós podemos manter ou até incrementar a produtividade nessas áreas. Também vamos ter a preservação da estrutura do solo e tudo que acarreta com isso, com estímulo à microbiota, manutenção da matéria orgânica e do carbono no solo e também a redução de custos de produção. Eu trago aqui, isso aqui são dados da EPAGRE do ano de 2020, que eles observaram uma redução considerável nos itens que compõem os custos de produção, como 90% de herbicidas, 60% de fungicidas, inseticidas, praticamente a metade, então, de redução do uso de fertilizantes, 80% de combustível e até 70% em máquinas e implementos. E eu coloquei essa pergunta aqui, isso aqui é só redução de custos, ou além da redução de custos, nós também teremos outros benefícios por trás disso aqui? Sem dúvida nenhuma. No momento que nós estamos reduzindo o uso de herbicidas, fungicidas e inseticidas, nós estamos colocando menos químicos, agroquímicos no ambiente. Sem contar que nós reduzimos bastante a questão da resistência, né, às moléculas ativas desses produtos. A redução do uso de fertilizantes, como a professora Amanda falou de manhã, também o problema de eutrofização das águas. E a redução do combustível também, nós temos uma redução, então, da emissão de gases de efeito estufa, né, que depois da seguinte, o professor vai falar um pouco mais. Então, eu trago aqui, então, mais alguns benefícios, né, da aplicação desse sistema, porque ele é uma ferramenta acessível e ele é uma ferramenta barata. Sendo plantio direto, para tu implantar ele é uma ferramenta barata, como eu falei antes, o básico é cobrir o solo, utilizar plantas de cobertura, fazer uma rotação bem feita. E nesse sentido ele também pode ser uma boa ferramenta para contribuir com o sequestro de carbono. Logicamente, desde que seja bem feito, e do ponto de vista de carbono, quando nós falamos bem feito, nós estamos se referindo ao balanço positivo entre o que entra no solo via planta, nessa interface atmosfera, planta e solo, o que vai chegar no solo via planta, através da fotossíntese, e o que vai sair pela decomposição dessa matéria orgânica, né, via atividade biológica. E outros aspectos, então, importantes do que seria um sistema plantio direto em hortaliças bem feito, nós precisamos ter em mente que a capacidade de produção de biomassa de hortaliças ela é muito baixa. Logo, o aporte de matéria orgânica que essas espécies darão ao sistema vai ser muito baixa. E para o sucesso e para a eficiência desse sistema é fundamental, então, que a quantidade de resíduo produzido. Com isso, então, novamente nós falamos do papel fundamental das plantas de cobertura e do sistema de rotação com diversificação de espécies nesse sistema. Então, a partir daí, apesar então dessa grande importância, né, de Santa Catarina na produção de hortaliças, Santa Catarina é o maior produtor de cebola e o maior produtor de alho do Brasil, praticamente 75% da produção de cebola é de Santa Catarina, e claro, e a produção das hortaliças para o estado de Santa Catarina, né, apesar disso, a maior parte das áreas de produção de hortaliças em Santa Catarina ainda está sob o sistema plantio convencional. E isso com todas aquelas situações que podem ocorrer. E apesar da possibilidade de utilização dessa ferramenta, né, dela ser acessível e relativamente barata, nós ainda precisamos avançar no conhecimento para sabermos os reais efeitos desse sistema no ambiente. Então eu trago aqui duas perguntas, ainda a respeito do carbono. O sistema plantio direto, ele tem a capacidade de recuperar esses estoques de carbono que foram perdidos no sistema plantio convencional? E se tiver, quando que esse incremento poderá ser observado? Então aqui eu trago alguns resultados de pesquisa do pessoal da EPAGRE, do pessoal da UFSC, de Santa Catarina, né, que apenas em 5 anos já se recuperou uma parte do carbono perdido após 37 anos no convencional de cebola. Fayad e colaboradores em 19 observaram um incremento de até 6 toneladas de carbono ao ano e uma evolução da matéria orgânica de 0,9%, praticamente nada, né,
para 4,1%, que é bastante considerável. MAFRA, em 2018, também apontou melhorias físicas, como melhor estabilidade de agregados, maior condutividade hidráulica de água, melhoria nas condições físicas gerais, além do controle de plantas espontâneas. Piumbelli também aqui, e colaboradores em 2020 também observaram um maior diâmetro de agregados de solo em sistemas que utilizaram uma maior diversidade de rotação. Então eu vou entrar em alguns resultados do meu trabalho, que foram realizados no município de Ituporanga, produção de cebola, e nessa região aqui logo abaixo tem o município de Antônio Carlos e Angelina, com produção de chuchu e brássicas, e no litoral sul de Santa Catarina, no município de Balneário Gaivotas, com a produção de maracujá. Então eu trago aqui resultados do estoque de carbono da camada superficial de 0 a 5 centímetros na cultura do chuchu, no município de Antônio Carlos. Aqui no eixo Y nós temos os estoques de carbono em toneladas por hectare, e aqui nós temos a nossa área de referência considerada, que é uma mata, né, as áreas de mata próximas às áreas de produção, as áreas de plantio convencional e duas áreas de plantio direto. Uma que nós consideramos plantio direto em estágio intermediário, de 4 a 8 anos, e outra que nós consideramos um plantio direto já consolidado, avançado, de 8 anos para mais. Então, observe o comportamento da mata, que é a nossa área de referência. Então, nossos estoques de carbono original, digamos assim, para um sistema convencional, nós saímos aqui de 16 toneladas por hectare para menos de 5, ou seja, nós reduzimos mais de 3 vezes o estoque de carbono. E a tendência que se mostra com o avanço do plantio direto é que esse estoque de carbono ele pode ser recuperado. Nós saímos aqui de menos de 5 já para quase 10 com 8 anos. Então nós dobramos o estoque com 8 anos do plantio direto na camada superficial, um solo com 32% de argila, um campo-solo. Esse mesmo comportamento ele segue quando nós analisamos a camada de 0 a 30, que foi toda a camada realizada no meu trabalho. O comportamento é o mesmo, sempre da área de mata para uma área de plantio convencional, a quebra do estoque de carbono é bastante considerada, e com o passar com o decorrer dos anos no plantio direto em hortaliças, ela tende a recuperar de forma... nós sabemos que a recuperação do estoque de carbono é um processo lento, mas pelo menos nós já temos uma indicação, uma tendência. Quando nós entramos, então, na análise dos atributos biológicos, como o carbono da biomassa microbiana, a atividade microbiana, o comportamento é o mesmo. É lógico que esse carbono da biomassa microbiana ele foi incorporado à microbiota com carbono derivado das plantas, o carbono que foi adicionado no sistema. Então, o comportamento é o mesmo. A biomassa microbiana, e os atributos biológicos, eles são os mais sensíveis às alterações de manejo. Então, quando nós analisamos um estoque de carbono, nós sabemos que é demorado esse processo, mas quando nós analisamos um atributo biológico, é como se nós tivéssemos tirado uma foto naquele momento daquele solo, porque ele é muito sensível. Ou seja, esse comportamento de perda de aqui para cá, e esse comportamento de ganho com o decorrer do plantio direto. A mesma coisa acontece com a atividade enzimática, e aqui eu trago 3 enzimas. A enzima fosfatase, que é uma enzima que participa do ciclo do fósforo, a fosfatase ácida aqui. A ariosulfatase, que é uma enzima que participa do ciclo do enxofre, que é a enzima mais sensível a mudanças de manejo, ela também tem uma forte ligação com a matéria orgânica. E a enzima beta-glucosidase, que ela também participa do ciclo do carbono. Então, nós vemos aqui
Quando eu falei que os atributos biológicos eles são muito sensíveis, nós observamos a forte queda da atividade enzimática quando nós saímos do ambiente natural para um ambiente perturbado, digamos assim, né, como o plantio convencional. E nós notamos o mesmo comportamento de recuperação, né, ou seja, nos ambientes com plantio direto com 8, 12 anos, houve um aumento dessa atividade enzimática observado nas 3 enzimas. Como eu falei, a sulfatase é a enzima mais sensível à variação de manejo e fica muito claro na queda aqui, perdão, não tinha dito antes, aqui a enzima pelas concentrações muito baixas que ela tem no solo, a gente não analisa ela em quantidades, né? Mas aqui ela é miligramas de P-nitrofenol, ou seja, uma evolução da atividade dela por grama de solo por hora. E o mesmo comportamento, então, com a enzima beta-glucosidase. No caso da beta-glucosidase, que é a enzima do ciclo do carbono, não houve diferença, não foi praticamente a mesma atividade, tanto no plantio direto de 8 anos, como no plantio direto de 12 anos. Entrando, então, nas práticas no município de Anitápolis, o comportamento é o mesmo. O que muda daí é o tempo do plantio direto, o intermediário continuou 8 anos e o avançado 10 anos. O comportamento se manteve o mesmo em todas as áreas analisadas. Esse solo também é próximo ao anterior. E aqui nós vemos então que o estoque de carbono de 8 e 10 anos foi praticamente o mesmo e muito próximo já do original. Claro que nesse caso aqui, da mata para o sistema convencional, ele teve uma queda menor em relação àquela área que eu mostrei anteriormente. E aqui, claro, mesmo comportamento, né? Uma queda brusca da atividade microbiana quando nós saímos de uma área original, né? Uma área nativa, digamos assim, para uma área perturbada, e se manteve, então, né, essa atividade nos plantios diretos, né, na sequência, nos 8 e 10 anos. Aqui nós enxergamos 2 situações que a atividade da fosfatase e da beta-glucosidase foi praticamente a mesma em 8 e 10 anos. E uma coisa que cabe ressaltar da enzima fosfatase é que em solos que têm uma deficiência natural de fósforo, quando esse solo apresenta uma elevada atividade da fosfatase, nesse caso aqui até maior que o original, isso pode indicar que esse solo, ou que aquela cultura, né, naquela área, vai sofrer menos com a deficiência. Justamente porque essa enzima ela tem uma capacidade de ciclar esse fósforo orgânico para a forma inorgânica, para a forma mineral que é disponível para as plantas. Novamente, nós vemos a sensibilidade da enzima sulfatase. É muito nítido a queda da sua atividade com a perturbação do ambiente. E a enzima beta-glucosidase, ela se manteve igual nos 2 tratamentos. Aqui eu ressalto uma coisa, nos 2 tratamentos, perdão, nos dois tempos de plantio direto. Aqui eu ressalto que nós vimos anteriormente ela se mantendo nos dois tempos de plantio direto e aqui novamente. Isso aqui ainda vai ser mais investigado, pois como as análises biológicas, no caso das enzimas, elas começaram já, não tem um grande estudo nisso. Como a professora Amanda falou de manhã, né, com a BioAS da Embrapa, ainda está se buscando valores de referência, e lógico que valores de referência nós temos que levar em conta a cultura e a região, né, o clima inserido. Então precisa ainda mais investigação para ver se realmente isso aqui é um valor de, digamos, uma estabilidade dessa atividade ou se ela tenderia ainda a aumentar. Na cebola, no município de Tuporanga, o comportamento foi o mesmo, o solo também com 30% de argila, um canto de solo. Só que aqui eu destaco que na camada de 0 a 30,
o ganho no estoque de carbono no plantio direto foi menor. E um detalhe é que aqui é o plantio direto mais avançado, né, com o maior tempo de todas as áreas que eu trabalhei. E isso aqui fica nítido aqui, que um plantio direto de 5 anos, né, ele até apresentou um estoque um pouco mais elevado do que o de 20 anos. E nós vamos ver a seguida nas biológicas, novamente, a enzima beta-glucosidase foi um pouco menor. Isso ali a gente pode fazer alguma inferência que ou pode ter sido, né, como eu falei, uma necessidade de um valor de referência, ou realmente essa área pode ter sofrido alguma perturbação pontual ou algo nesse sentido. E entrando então na última área que eu vou trazer o resultado, que é uma área de maracujá, né, no balneário Gaivotas, aqui eu chamo a atenção para essa condição aqui. É uma área com 3% de argila. Ou seja, nós temos os mecanismos aqueles falados ontem pela professora Débora, né, de estabilização, né, de proteção da matéria orgânica em agregado e a proteção, a ligação orgânico-mineral nesse solo vai ser menor. Ou seja, esse solo ele pode perder os estoques de carbono de uma forma muito mais rápida. E está aqui na camada de 0 a 30 mesmo o comportamento, né? Ele tende a cair e depois vai subindo. E eu destaco também que esse teor aqui é na questão tanto da biomassa microbiana, mas principalmente aqui na questão enzimática, as enzimas extracelulares, elas também se encontram adsorvidas aos argilominerais. Então, numa condição com um solo praticamente sem argila, esse resultado aqui é o esperado, uma baixa atividade, mesmo em condição original, que é o caso aqui da mata, né, nessas duas enzimas. O oposto foi observado para a enzima fosfatase. Ela apresentou uma elevada atividade nesse sistema. Bom, como conclusão, então, em todas as áreas estudadas, o sistema plantio direto em hortaliças ele apresentou os maiores estoques em relação ao convencional em todas as áreas, o que pode indicar uma tendência de recuperação dos estoques de carbono originais. Nas áreas com brássicas, os estoques de carbono eles foram muito próximos da mata da área, né, da área de referência da mata, e agora, em alguns casos, ali até como eu mostrei, um maior estoque. E no sistema plantio direto também foi o sistema que nós observamos uma maior atividade microbiana em relação ao convencional e, logicamente, também uma maior atividade enzimática, e essa questão aqui das enzimas ela pode estar ligada ao maior potencial produtivo, justamente por essas enzimas estarem ligadas a processo de mineralização dos nutrientes. E, é claro, isso aí pode dar um indicativo de melhoria na saúde desse solo. Então, como considerações finais, eu deixo aqui que o sistema plantio direto em hortaliças ou qualquer tecnologia ou prática que nós utilizamos, ela não é absoluto para resolver os problemas ambientais, agrícolas e econômicos, né? Ou seja, é uma ferramenta que nós precisamos de várias outras para poder chegar no sucesso desse sistema. E, é claro, ela precisa ser vista como uma ferramenta útil, que, quando bem utilizada, ela pode ser eficiente tanto pelo lado agronômico e também pelo lado ambiental. Então, meus agradecimentos aos colegas, aos bolsistas, né, aos professores, ao público presente e às instituições envolvidas, né, no auxílio desse trabalho, que é o nosso PPG, a CAPES, a EPAGRE, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura, né, que estava com o Bruno e o Kaiser, estavam ontem, agora não vi se o Bruno está aqui, acho que não, e a AgriSUS pelo financiamento e a nossa instituição, né, a URGS. E no final, depois, nós teremos os questionamentos e eu fico à disposição. Então, muito obrigado pela atenção de todos.